O mundo está um caos, guerras tarifárias, corrida tecnológica, disputas territoriais. E como fica a política externa brasileira no meio dessa situação? Como é que a gente chegou até aqui? Para onde vamos, meu Deus do céu? Para responder essas perguntas, hoje a gente vai falar com um dos maiores entendidos em política internacional no Brasil. É o professor Davidson Belém Lopes, professor da Federal de Minas Gerais. Tá? Além de professor da Universidade de Minas Gerais, ele é atual diretor do Escritório de Governança de Dados Institucionais da mesmíssima universidade e é autor de livros importantíssimos, né? Política Externa e Democracia no Brasil, Democracia na Nova República. O último deles foi de Bonifácio a Amorim. E mais importante que tudo isso, que é a coisa mais importante que ele fez na vida, é que ele é um colaborador assíduo da revista Insight Inteligência. E é por isso que eu vou chamando o meu amigo aqui. Venha, venha, Davidson. Vamos bater esse papo. Então, Davidson, querido, no seu livro mais recente, porque é uma é uma série, né, que se chama De Bonifácio a Amorim, aliás, parênteses, eu estive uns 2 meses atrás com o próprio ministro Amorim, fiquei batendo papo 2 horas com ele. Nem era para falar de política, não, era para falar de outra coisa e não era por ele, era por causa que a companheira dele estava fazendo uma pesquisa sobre uma parenta minha. Não tinha nada a ver. Mas enfim, falamos de você. Disse assim, gostei muito, porque quem não ia gostar um livro desse que começa com Bonifácio e termina com você, como é que você não vai gostar do livro, né? Você precisa nem ler. Então, bom, o fato é que esse livro, cara, gostando ou não, o personagem, um dos personagens, né, que dá nome ao título, o fato é que são 200 anos de história no livro. Isso não é mole, né? Como é que você setoriza e organiza uma pesquisa tão grande em 400 páginas, cara? É ambição demais, não é? Eu estou falando aqui com um dos talentos geracionais da história política do Brasil e isso aumenta a minha responsabilidade. Mas deixa eu fazer uma notinha, Christian. Para quem não sabe, a gente é amigo de longa data e eu sou admirador desse moço desde os anos, priscas eras do meu doutoramento, 20 anos atrás, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro. Mas o caso do título do livro acho que merece um comentário um pouco mais largo, porque foi um momento, eu acho, decisivo, né? Foi assim, um ponto de virada quando eu decidi Aham. o título. Não foi trivial. Havia pretensão da minha parte de cobrir esse arco histórico de 200 anos, porque o livro foi escrito majoritariamente no ano da graça de 2022. Ou seja, era uma efeméride convidativa, né? 200 anos de Brasil independente. Então eu fui um pouco provocado pelo Rubens Recupero nesse sentido. Rubens tem uma fala muito boa, ele veio aqui a Belo Horizonte e ele disse o seguinte, que o ano de 1922 tinha sido um ano notável, que a efeméride do centenário da independência tinha provocado nos pensadores, nos artistas, uma efervescência que ele gostaria muito de ver em 2022. Ele fez essa fala um pouquinho de tempo antes, talvez 2018, 2019, no pré-pandemia. E ele, ao fazê-lo, ele acabou plantando uma sementinha. Eu achei que aquilo era um recado, era uma dica boa demais para ser desprezada e tomei para mim essa missão, que eu sabia ser, de certa maneira, impossível de ser realizada a contento. Ninguém conta uma história sem defeito de 200 anos de política exterior do Brasil, mas eu usei um truque que eu acho que esconde um pouco das fraquezas historiográficas deste autor que vos fala, que foi enveredar pela sociologia política, pela sociologia histórica, mais do que pela historiografia. Então, eu me dei ao luxo de cobrir algumas partes desse período com mais rigor e com mais detimento do que outras. Não é? Eu acabei encontrando um caminho para contar essa história a partir da identificação de padrões, não é? Menos com disciplina de historiador e mais com a pretensão de abstrair, de encontrar
o que seria uma espécie de fio condutor ao longo desses 200 anos. Mas voltando ao título, acho que é importante. Por que de Bonifácio a Amorim e não, por exemplo, porque seria uma possibilidade, de Bonifácio a Ernesto? Vamos nos lembrar, quando eu escrevo esse livro, o último chanceler do Brasil, que tinha acabado de deixar a cadeira, era o Ernesto Araújo. Olha, Christian, eu fui desaconselhado a fazê-lo por uma série de pessoas respeitáveis, amigos nossos, diplomatas, acadêmicos, pelo entendimento. E veja, eu até cheguei a cogitar seriamente isso. Quem for lá nos registros da CAPES vai ver que, quando eu tive minha bolsa de pós-doutorado aprovada, o projeto aprovado tinha esse título, de Bonifácio a Ernesto. Mas eu fui desencorajado, acho que com bons argumentos, porque havia um entendimento, uma leitura de gente muito boa, de que Ernesto não era representativo, ou seja, que eu estaria, de certa maneira, diminuindo o Itamaraty, a política externa brasileira e até o meu livro. Meu livro sairia menor desse exercício autoral, não é? De criatividade autoral. Eu me deixei. Vela boa para defunto ruim. É mais ou menos isso. Eu fiquei convencido e achei que colocar as balizas em Bonifácio e Amorim fazia mais justiça ao objeto mesmo, né? Porque, como você bem disse, Amorim é uma figura incontestavelmente grande, não é? Goste ou não do personagem Sim. histórico, mas ele é incontornável. Ele é incontornável, eu acho que ele marca, ele simboliza na minha narrativa o ponto de chegada que permanece. Isso é muito interessante. Tem uma ideia de continuidade aí. Quando eu falo do Amorim, eu falo do tempo presente, literalmente, porque ele continua sendo, em 2026, quando nós estamos conversando aqui, o grande mentor da política externa brasileira. O grande pensador é ele, né? Não é o atual chanceler, e não é ninguém mais, senão ele mesmo. Ele tem um mapa mental da política externa e tem sido o grande pensador dessa política fascinante que é a política exterior há bons 20 anos, eu diria. Não é? Ele é a grande figura no Brasil, na América do Sul, é uma referência muito importante. Então foi por isso, basicamente, que eu o elegi para constar na capa. A efígie do Amorim está na capa do livro. Não é? Mas, como eu estava dizendo, eu estou particularmente assistemático na minha narrativa aqui, mas voltando, eu escolhi momentos que eu acho que são fundamentais para contar essa história, dando uma ênfase, diria eu, desproporcional em relação ao estado da arte no século XIX. Você que é um grande estudioso do século XIX, imagino que você me acompanhe nesse diagnóstico. Assim, a gente costuma, especialmente com essa angulação internacional, dar pouca atenção ao século XIX. As disciplinas acadêmicas de graduação geralmente fazem o corte arbitrário em Vargas. Não é? Começa ali com o Estado Novo e se vai. Por quê? Porque é quando o Itamaraty moderno é constituído. Bom, em geral começa com o Barão, né? Parece que não tinha nada antes, apareceu o Barão e Fiat Lux, fez a diplomacia brasileira. Exatamente. Ou seja, fin de siècle, começa ali uma narrativa, o Barão como alfa e ômega, não é? Tudo converge para o Barão. Hoje, os homens e mulheres do tempo presente ainda se referenciam na obra do Barão. Então, de fato, ele parece ser o ponto fundacional dessa narrativa, mas a história se adensa, não é? Fica séria mesmo a partir dos anos 30, quando o Itamaraty se profissionaliza e logo depois se cria o Instituto Rio Branco, aí tem uma espécie de edifício institucional sendo posto de pé. Não é? Essa é a história mais ou menos canônica. Não é? Quando você volta ao século XIX, isso já gera estranhamento. Mas eu tenho a nítida impressão, depois de gastar bons 20 anos da minha vida profissional com isso, que você não conta uma história bem contada sem se debruçar no século XIX, entender as fundações oligárquicas e aristocráticas da política exterior brasileira. Né? Então começa daí a minha história e chega até
agora, tempo presente. Pois é, os nomes que estão ali, Bonifácio e Amorim, né, que são os dois marcos temporais de início e fim, eles são mais, não diria cronológicos, né? Mas você acha que eles correspondem a algum tipo ideal de diplomata brasileiro? O que que junta esses personagens e os separa? Você vê o Bonifácio como uma espécie de inaugurador de uma política externa também? Excelente, obrigado por me perguntar. Acho que ninguém nunca me perguntou isso. Mas tem uma razão de ser, claro que tem. Acho que são dois tipos ideais, sim, e no que se refere particularmente à conexão entre política externa e regime político, né? Eu diria que o José Bonifácio de Andrade Silva, ele corresponde a um filhote da nobiliarquia, ele é um homem que por longa data viveu em Portugal, sob os cuidados, sob a proteção de Dona Maria, Dom João. Ele foi um cortesão, não é? Um homem da corte, e se estabeleceu em Portugal. Para ser justo, ele tinha uma lealdade à coroa portuguesa, e quando ele vem para o Brasil e serve como um grande estadista naquele momento fundacional do Estado brasileiro, não é? E primeiro chanceler brasileiro, reconhecido como tal, embora com uma gestão curta cronologicamente, ele não passa nem 2 anos no posto, mas ele apresenta credenciais de um homem de Estado que foi efetivamente talhado para isso. Ele foi pensado como um homem que teve acesso ao mundo, às letras científicas. Ele é um tipo ideal aristocrático, né? No sentido mais puro, na acepção própria da expressão, ou seja, um detentor de virtude, um homem que detinha a virtude pública para aquele tempo, para aquela época. Então, ele era o homem certo para o lugar certo, na hora certa. Esse é Zé Bonifácio. Quer dizer, além de ser um pai fundador, no sentido mais próprio assim da expressão, mas ele é também o aristocrata do início do século XIX, o homem que conheceu o mundo, europeizado nos modos, no pensamento, não é? Sob, enfim, influência de diferentes correntes e processando isso tudo de uma maneira brasileira, né? Então, eu acho que ele é uma figura importante nesse sentido. Ele é um tipo ideal, ele é um aristocrata, ele é entre os libertadores da América, não é? Ele é considerado aquele que não pega em armas. Ele é o libertador da América que jamais não fez carreira militar e não flertou com isso em nenhum momento, né? Com essa via, a via do caudilismo. Ele era um tipo muito diferente. Mas ainda assim um aristocrata, ainda assim um homem da corte. E Celso Amorim, por sua vez, ele já se forjou primeiramente no combate ao regime militar e depois como um homem da nova república. Ele é um chanceler partidário, ele é um chanceler que teve filiação ao PMDB e hoje em dia ao Partido dos Trabalhadores, ou seja, ele é um homem já aclimatado, plenamente adaptado à mudança do Estado brasileiro e ao regime político tal como nós o reconhecemos hoje, não é? Assim, a democracia pós-Constituição Federal de 88. Então, o Celso Amorim é um diplomata para os tempos atuais, para os tempos correntes, não é? Então, ele não se confunde com aquele modelo de diplomata apartado dos públicos, apartado dos ímpetos da plebe. Ele não se confunde com esse tipo, não é? E, e ele gosta de ser reconhecido dessa forma. Ele adora ser É, reconhecido dessa forma. da plebe. É, Ele já se disse um chanceler popular, né? é, Talvez não seja tanto quanto ele é. prega, mas enfim, porque a política externa acaba sendo ainda uma coisa muito de gueto, né? Mas eu acho que ele é do tempo em que popular, ele é um chanceler popular, como na juventude dele, a música popular brasileira era popular.
Exato, Que na exato. verdade é uma coisa de classe média, média, urbana, progressista, Acho que é né? por aí, acho que é por Não, não é aí. o chanceler do pagode, do funk, mas é o Não, chanceler não é. do. Ele ainda, É, eu queria dizer, enfim, isso em chanceler Chico Buarque. o Celso, né? Ele é um homem muito É, sofisticado, absurdamente sofisticado nas referências, nas citações que ele faz, é. né? Então eu acho que não é um popular no sentido que se pode imaginar, né? Não mesmo, mas é um diplomata, é um filho do Itamaraty, não é? Filho da casa de Rio Branco, ao fim e ao cabo. Então, você nesse livro, né, você analisa interações sociais de cada época, né? Essa é a sua pegada da sociologia política, sociologia histórica, que também é sociologia política, né? Como é que elas Isso. influenciaram a economia do país também, né? É, como é que você analisa a situação hoje? Você acha que a gente ainda está enfrentando as consequências dos velhos costumes? Você acha que a gente conseguiu fazer uma transição do antigo modelo para o novo? Você acha que ainda tem resquício? Você acha que. Como é que você vê essa viragem? Esse é um grande tema, não é? Porque o argumento do livro, que acho que atravessa a narrativa inteira, é de que as oligarquias brasileiras, elas, de certa maneira, instrumentalizaram o nosso Ministério do Exterior, mas não apenas, o sistema de política externa brasileiro, que nem sempre se valeu do ministério propriamente, ou seja, isso é uma coisa até relativamente recente. O Itamaraty, com certa autonomia político-institucional, isso é um fenômeno do século XX. No século XIX, os repositórios de autoridade política estavam em outro lugar, não é? Era o imperador em pessoa, em alguma medida o Conselho de Estado, em alguma medida o Senado, e acho que em menor medida os partidos políticos, a Câmara, sendo que a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, esse era um órgão meramente voltado para questões estilísticas, de cerimonial, era outra coisa. Aquilo ali era onde as pessoas que sabiam falar línguas estrangeiras, elas se reuniam e tentavam fazer uma espécie, não é, de fazer as mesuras, fazer o protocolo, o que se espera, né? Eram os homens que sabiam falar javanês, né? Assim, brincando um pouquinho e mal comparando com a história do Lima Barreto. Mas assim, isso no século XX muda, né? Assim, no século XX o Itamaraty ganha um poderio, uma capacidade institucional que vem muito dessa aposta da elite brasileira, essa elite fundiária, essa elite que fora escravocrata, não é? Eles encontraram no Itamaraty um caminho que conseguia, a um só tempo, melhorar os negócios, não é, das famílias. O Itamaraty era um caminho muito interessante, muito importante para quem vivia de exportação de gêneros agrícolas, para quem vivia de tráfico humano, não é? Ou seja, era a plataforma privilegiada para você acessar o mundo e fazer negócios a partir da estrutura do Estado. Né? Então, evidentemente que isso não ocorre hoje como ocorria no século XIX. Né? No século XIX era muito ostensivo. Os grandes diplomatas brasileiros vinham de famílias de negreiros, de latifundiários. Então, isso era um pouco a norma daquela época, daquele tempo. Acho que isso se transforma no século XX, principalmente, com a modernização do Estado brasileiro, né, no sentido huntingtoniano, urbanização, industrialização, a educação formal, não é? As pessoas então mudam a sua relação, sociedade e Estado mudam um pouquinho, né, de lugar, a conexão sociedade-Estado se transforma e também o capital muda de lugar, né, Christian? Muda de mãos, sai do campo e vai para a indústria e depois vai para o setor financeiro. Então, assim, mudam os atores, mudam as regiões. Veja que não é trivial, eu acho que não é, enfim, é bastante sintomático
que os grandes diplomatas brasileiros, fim do século XIX, início do século XX, estavam no Nordeste brasileiro, por exemplo, não é? Nabuco, Rui Barbosa, tem muita gente importante, não é? Que se beneficiava da economia portuária, Salvador, Recife, grandes portos, e uma parte do argumento se constrói por essa via, não é? Eu apresento esse argumento, formalizo esse argumento e tento inserir o máximo de empiria para sustentar que a política externa do Brasil foi pautada pelo porto por muito tempo, não é? A política externa dos portos. Eu acho que muda no século XX, em alguma medida, mas se mantém, não é? É a mudança de Tommaso de Lampedusa, ou seja, muda para permanecer, em larga medida. Quando você olha para uma figura como Celso Laffer, que foi chanceler brasileiro durante o governo do FHC, e anteriormente com Collor, ele também foi chanceler, aquilo ali é um capitão de indústria, não é? É um herdeiro de de um grande conglomerado industrial, não é? Klabin, não sei, Olavo Setúbal, Aham. aí já é banco, aí já é finança. Então, assim, vai mudando, mas as grandes famílias encontraram caminhos no Itamaraty historicamente. O Itamaraty não é por acaso esse repositório de autoridade e de certo poderio institucional. Sempre houve esse pacto com a elite brasileira, acho que mais para o bem do que para o mal, devo até dizer. Né? Assim, a gente tem um ministério forte, mais ou menos impermeável aos jogos políticos e com uma estabilidade notável, porque no fim das contas tem uma elite que se manteve e que deu sustentáculo durante 2 séculos. Né? Então eu tenho essa sensação de que há fundações oligárquicas que até hoje se mantêm em alguma medida. Vai se diluindo, vai se repondo, vai se substituindo, mas esse é um fenômeno de fundo que não pode ser desprezado. Olha, a gente tem de Bonifácio Amorim visto o Brasil tendo que enfrentar várias situações diferentes ao longo do tempo, é uma diplomacia que teve que enfrentar conjunturas internacionais muito adversas. Eu tenho a impressão que conforme o Brasil foi se empoderando, foi se fortalecendo, sua economia foi crescendo, a população foi crescendo, a gente foi ganhando mais autonomia no cenário internacional, né? E essa autonomia, ela meio que acompanha o tamanho do país de alguma maneira, né? É, mesmo na década de 50, 60, 70, 80, com o tempo, processo de modernização industrial e tal, etc. A gente tem a política externa independente ali na década de não sei, 60, 61, 62. Tem uma interrupção com o golpe militar, mas ela volta. Depois, uma chave à direita, mas enfim, você passa para nacionalista, não precisa ser de esquerda necessariamente. Né? Isso. E essa autonomia ela foi crescendo. Bem, ela meio que é uma coisa meio estrutural. O país vai crescendo, vai ficando mais importante. Ela vai... O que está acontecendo agora, Davidson? Porque agora a gente aconteceu uma coisa que não aconteceu antes. O Brasil continua crescendo e justamente porque cresceu, tem um cara que está Isso. achando que está diminuindo, embora seja muito mais maior do que todo mundo, e que está querendo meio que coibir essa autonomia. Né? Com a exceção da China, você tem essa sensação dos Estados Unidos de declínio geopolítico, que tem, enfim, mudado, relançado essa doutrina de Monroe com o corolário Trump. Né? Como é que você acha? Qual é a nossa margem de manobra? O que você acha que deve acontecer no curto, mas também no médio prazo? Sabe? É claro que isso depende do governo, se esse governo continua, se vai vir o outro, mas assim, vamos imaginar que o governo continua. Né? Mas mesmo assim a gente sabe também, a gente viu no governo Bolsonaro que você diz uma coisa e na prática você não consegue também mudar tanto assim a política externa, porque, enfim, a China está lá comprando as coisas. Como é que você vê esse panorama inédito e o lugar do Brasil, da política externa brasileira nele? Eu acompanho o relator em tudo aí, acho que as bases da pergunta estão muito bem postas. Até os anos 50, a maior economia da América do Sul era a Argentina, não é? E hoje, quando você olha para o PIB da América do Sul, metade do PIB é Brasil, não é? O resto, a outra metade tem que somar todos os outros países da América do Sul. Metade da população é Brasil.
metade do território, isso de um bom tempo para cá, é Brasil. Então, o Brasil é metade da América do Sul e cada vez mais tem podido e sabido exercer essa condição, né, de ser o grande país da região, a grande referência. Tem alguns lugares para os quais eu gosto de olhar, sabe, Christian, para calçar academicamente até esse tipo de argumento. Você olha a votação na ONU e é muito interessante. O Recupero dizia, quando ele começou a carreira, nos anos 50 ainda, que havia uma instrução não escrita para os diplomatas brasileiros, que era a seguinte: se você não sabe como votar, olhe para o lado e veja como o delegado estadunidense está votando e copie, imite. Se isso era verdade nos anos 50 do século passado, hoje não poderia ser mais distante da realidade. Quem monitora os votos na ONU, por exemplo, já se deu conta de que o Brasil dos anos 60, mesmo com política externa independente, não é? Mesmo com Santiago Dantas, com Afonso Arinos, o Brasil votava com os Estados Unidos numa taxa aí de convergência de 75%, 80%. De cada 5 resoluções na ONU, em 4 a gente votava junto com os Estados Unidos. E eu estou falando aí do momento, digamos, de esquerda da política externa. Aham. João Goulart, ou seja, o Brasil, a esquerda no poder, e a gente votava muito alinhado nos anos 60. Corta para os anos 2000, FHC, ou anos 90, anos 2000. FHC é considerado um americanista, Collor mais ainda, e mesmo com governos de presidentes simpáticos aos Estados Unidos, para dizer o menos, a taxa de convergência era de 30%, 40%. Então, ou seja, é estrutural. Eu acompanho o teu raciocínio. O Brasil cresceu e tem exercido uma certa autonomia. E isso gera reações. Então, a gente chega ao tempo atual e vê um Brasil que, diria eu, pela primeira vez na história, nessa história bicentenária de Estado independente, pela primeira vez ousou se contrapor à grande potência de um tempo histórico. Estou me referindo ao que aconteceu e vem acontecendo desde o ano passado. Os Estados Unidos têm tentado disciplinar o Brasil por diferentes caminhos, ora com sanções punitivas, ora com sanções premiais, ou seja, ora impondo tarifas majoradas ao Brasil, ora acenando com negócios a respeito, talvez, dos minerais, não é? Das terras raras. Eles vêm usando uma tática aí ambígua para lidar com o Brasil e vem tentando disciplinar o país. E o Brasil se nega, até o momento, a ser enquadrado. Agora, aparentemente, quando eu olho ao redor, eu vejo que funciona. Ou seja, essa doutrina Monroe, a doutrina do Trump para a América do Sul, para a América Latina, tem conseguido mais êxito do que a gente talvez queira reconhecer. Ele tem conseguido as concessões, ele tem se imposto pela força ou pelos incentivos positivos. O caso da Argentina, para mim, é um caso claro de incentivo positivo, né? Ele vai lá e bota 20 bi para resgatar a Argentina, usando uma instituição de Bretton Woods, o FMI. Então, vem um empréstimo generoso para o Milei, para impedir que o teto continue a pegar fogo, né? Para impedir que, por uma questão de crise no balanço de pagamentos, o presidente venha a ser contestado mais e mais. Mas isso ao mesmo tempo em que se sequestra um presidente da Venezuela, em que se expulsa a China do Panamá, não é? Então, enfim, é uma série de medidas aí que tem funcionado. Eu acho que tem gerado convergências. Do ponto de vista eleitoral, os candidatos trumpistas, via de regra, têm se posicionado bem, não é? Estão ganhando ultimamente. E eu sei que isso tem outros vetores, não é, que estão envolvidos, mas o Brasil talvez seja, e para resumir, para fechar esse balão de ensaio aqui, o Brasil talvez seja o único país da região com condição efetiva de resistir. Não é? Tudo por tudo.
a gente tem mais capacidades, o Estado tem mais capacidades, é uma diplomacia que existe há 200 anos, que tem diretrizes claras, é profissional, né? O Brasil tem uma economia menos dependente dos Estados Unidos, isso é muito relevante também. Veja que a segunda economia da América Latina é o México, absolutamente dependente, assim, É. 70% do comércio deles é com os Estados Unidos, não é? Enquanto a gente não, enfim, as nossas relações com os Estados Unidos, embora importantíssimos como parceiros, em vários âmbitos, não é só no comércio, não é? Tem uma dependência até epistêmica. A maneira como a gente interpreta cognitivamente, academicamente o mundo passa muito pelas parcerias com os Estados Unidos. Tem parceria militar, tem muita coisa envolvida, não é? Cultura. Mas, enfim, a gente depende menos deles, consegue resistir mais. Não sei por quanto tempo, não sei até que momento, até que ponto. Quando o jogo ficar mais sério, eu não sei se a gente vai conseguir, mas até o Você momento. acha que a gente tem alguma outra opção que não seja. Bom, eu estou imaginando um governo decente, eu estou imaginando um governo entreguista. Alguma outra opção que não seja reduzir danos, contemporizar e esperar esse negócio passar e ao mesmo tempo reduzir dependência? Fazer tudo isso ao mesmo tempo? Acho que É não, né? Porque isso. acho que nenhum país tem, né, cara? Não, não. Hoje em dia. Só a China que não tem. Novamente, você fez como personagem lá do Jorge Luiz Borges. Você trouxe a tese, a antítese, tudo junto. E É o Hegel de Madureira. É o é Hegel de... maravilhoso isso. Porque rigorosamente é disso que se trata. Enfim, a gente vai ter que ganhar tempo, resistir, porque não dá para ir para o confronto direto, de peito aberto. Não dá. A diferença de grau, né? Não dá, gente. Os Estados Unidos ainda são a grande potência deste tempo histórico e continuarão a ser por esse século, pelo tempo das nossas vidas. Tem muito acúmulo nessa história, não é? Uma economia de 30 trilhões de dólares com 750 bases militares mundo afora. 750 bases militares pelo mundo. É. Né? Para falar, enfim, você olha a lista das maiores universidades do mundo, no top 100, tem umas 30 dos Estados Unidos. É muita capacidade, muita concentração. Diminuiu, já tem mais concorrência hoje. Houve uma pequena desconcentração, mas eles ainda têm a moeda mais forte do mundo, não é? Você olha para as reservas internacionais, mais da metade das reservas ainda estão dolarizadas. É muito poder, é muita capacidade. É difícil. A China subiu, diminuiu o hiato, é menor hoje, mas eles têm muito poder. Não dá para ir para o confronto, para o conflito. Tem que ganhar tempo, tem que tentar contemporizar o mais possível, atrasar e reforçar a nossa base. Não é? Essa é a operação, partindo do pressuposto otimista de que teremos um governo não entreguista, um governo preocupado com o país, o que é um pressuposto ambicioso, eu diria. Não é? Historicamente, a gente não teve elites tão comprometidas com a formação de um país, não é? O entreguismo é mais recorrente como tendência histórica do que, novamente, a gente queira, talvez, reconhecer. A gente tem, eu acho que o único país da região que teve alguma ambição, os únicos dois países da região que poderiam ter alguma, digamos, ambição imperial, ainda que subimperial, acho que seria o México e o Brasil, e o México, coitado, ficou com os Estados Unidos do lado, isso se tornou uma coisa impossível. Quando eu falo imperial, obviamente não tem nada a ver com a forma de governo, com o regime de governo, tem a Sim, ver sim. com ambições, tamanho e tal. E eu tenho a impressão de que, pelo menos em parte dos chanceleres brasileiros, da política externa brasileira, a gente sempre teve uma política de, pelo menos, reservar a América do Sul, né, como espaço de influência nossa. E, bom, os Estados Unidos vão lá, roubam o Panamá da Colômbia. E, É. enfim, tem a Venezuela que faz parte do Lago Americano por causa do Caribe. Mas agora parece que, né, e parece que havia até uma certa negligência do governo norte-americano com a América do Sul, Isso. tirando a Venezuela. E agora parece que eles lembraram que existe a América do Sul, Não né? é isso, enfim, as ênfases regionais vão variar, né? O Bourdieu fala lindamente sobre isso. Região tem a ver com regio, né? Que essa é a raiz, o radical da expressão, e basicamente é a indicação de onde termina um reino, não é? Até onde a gente vai. Então essa leitura, a chave imperial, ela tem uma aplicabilidade interessante, porque
o Brasil alternou seus projetos regionais ao longo da história. Um tipo como Joaquim Nabuco era um americanista no sentido pan-americano, não é? Que buscava, enfim, a história do hemisfério ocidental, não é? Conectar as Américas, e via os Estados Unidos como uma influência benigna, majoritariamente, né? Mas eu diria que o que prevaleceu na escola diplomática brasileira foi essa abordagem sul-americanista, muito reativada com o Celso Amorim. O Celso ele tem sido um apóstolo dessa visão de que o nosso lugar no mundo é a América do Sul. Ainda que seja desejável uma presença maior na América Central, no Caribe, mais conexões com o México, mas o nosso lugar é a América do Sul. É o lugar em que o Brasil pode ter aspirações, inclusive, maiores, né? E, bom, eu acho que é isso. Fundamentalmente, o Brasil se distingue muito do México nesse sentido. É um país que tem mais aspirações, né? Essas veleidades aí de grandeza. Né? O Brasil tem isso. O Itamaraty sempre cultivou muito mais isso. 200 anos, né, Cristian? Acho que isso ajuda a explicar um pouco, né, a maturidade institucional. Não há chancelaria comparável sequer à brasileira. Eu diria, inclusive, que assim, a diferença é muito grande, não é? Um país como o Paraguai, mesmo o Uruguai, eles estruturaram seus corpos diplomáticos de forma profissional tem algumas décadas apenas. Na Argentina, a chancelaria é muito permeável ao jogo político. Não é? Então, enfim, se há um kirchnerista no poder, vem toda a turma do partido. Se sai, muda completamente. Aqui a gente tem essa coisa de tratar a carreira diplomática como um reduto, de fato, com certa autonomia, insulamento burocrático. Se respeita isso historicamente. Davidson, querido, brigadíssimo por essa entrevista. Foi muito bom. A gente está numa situação que a gente está no meio do tiroteio, né? Então é sempre bom ouvir vozes abalizadas em matéria de política externa brasileira. Eu sou suspeito para dizer que a história é um lugar privilegiado para o qual a gente pode olhar para o presente e procurar compreendê-lo, né? Então a gente está irmanado nisso. Obrigado por ter trazido essa visão desse livro, né? Recomendo a todos que estão assistindo essa entrevista, né, para conferir o livro novo, não está tão novo assim, mas é um novo, porque você não leu, tem que ler, de Bonifácio Amorim, que foi publicado pela editora da UFMG, mas também não esquecer dos artigos, que não foram poucos, foram publicados pelo nosso querido Davidson Belém Lopes, nesta que é a revista mais inteligente do Brasil, a revista Insight Inteligência, né, que estão disponíveis gratuitamente no acervo da revista. E para acompanhar debates tão profundos como esse, leiam outros conteúdos, né, que são publicados na dita e redita Insight Inteligência. Né? Lembre-se que as revistas estão à venda no nosso site. E siga também as redes sociais da revista Educado ao Meio para não perder as novidades. Até o próximo Diálogos com a Inteligência. Se você gostou desse vídeo que acabou de ver, imagina ter acesso a todo o acervo do Meio. Assinantes premium usufruem do nosso streaming exclusivo e recebem 2 newsletters por semana, toda quarta o Meio Político, com análises de bastidor de Brasília, pelos colunistas que entendem de verdade o que está acontecendo e o que mexe ponteira até as eleições. E todo sábado, a edição de sábado, com entrevistas e matérias sobre os grandes desafios do nosso tempo, das mudanças climáticas, a transformação da democracia, além de cultura, ciência e comportamento. Se você quer estar bem informado sem perder um tempão do seu dia, conta com a gente. Olha, só R$15 por mês e o cancelamento facinho a qualquer momento. Experimenta!